Olá, alunas e alunos! Esse vídeo é referente à unidade 3 da nossa disciplina de Seminário de Pesquisa. Na unidade 1, trabalhamos a construção do objeto em um projeto de pesquisa. Juntos, elaboramos a problemática, delimitamos o tema no espaço e no tempo, criamos justificativas, definimos os objetivos. Na unidade 2, discorremos sobre a construção do referencial teórico, que propiciará maior embasamento tanto para formular e fortalecer a sua problemática, como para desenvolver a sua pesquisa. A proposta dessa unidade, que é a unidade 3, é refletir sobre o referencial metodológico a ser utilizado de acordo com cada tipo de fonte que você escolheu para a construção do seu objeto. O nosso objetivo principal aqui é familiarizar você com os diferentes tipos de fontes históricas existentes e possíveis para que você realize uma pesquisa em história. Saibam que para cada tipo de fonte existe uma metodologia específica. Todos os registros humanos são fontes, mas a linguagem, as representações sobre cada tipo são diferentes. Por isso, cada modalidade requer uma metodologia diferenciada. Uma história sem a reflexão metodológica necessária, torna-se puramente descrição. Compilação de dados. É a metodologia que traz a cientificidade à sua pesquisa. Mas afinal, como dar conta de tantas fontes diferentes que vocês podem ter em mãos? Você pode ter fontes provindas do cinema, da música, das fotografias, documentos oficiais, cartas, diários, entrevistas, literatura, construções, objetos, cultura material, entre muitas outras. Como trabalhar com cada uma delas? Você não precisa se prender a um único tipo de fonte e nem a uma única metodologia. Por exemplo, no mesmo trabalho, você pode usar procedimentos de história oral e procedimentos estatísticos, cujas metodologias são diferentes, mas podem responder questões operacionais formuladas a partir de objetivos comuns. A seguir, nós veremos diferentes abordagens metodológicas para diferentes tipos de fontes. Primeiro falaremos da análise de textos escritos. A primeira reflexão necessária para se trabalhar com esse tipo de fonte é perceber a natureza e o tipo desse registro, conteúdo desse registro. Então, para isso, registre todas as informações que conseguir sobre essa produção. O autor, a data, o local, o contexto em que foi produzida ou escrita. Após, você deverá analisar o texto propriamente dito. O que contém esse documento ou esse conjunto documental. Considere que o documento é sempre portador de um discurso. Ele é uma construção e não pode ser visto como algo que produz fielmente a realidade. Exemplo, por mais factuais que pareçam as notícias de um jornal, elas estão permeadas de peso ideológico, político-partidário, socioeconômico, o contexto histórico do momento da escrita dessa reportagem. Tudo isso vai interferir na elaboração desse registro. Lembre-se, as fontes são repletas de intencionalidade, desde que são produzidas até o momento que elas são analisadas pelo pesquisador. Quando você trabalha com fontes escritas, com documentos escritos, você pode realizar duas modalidades de análise, a crítica externa e a crítica interna. A crítica externa vai tratar da forma do documento em si. Você vai primeiro verificar se o documento é autêntico, se ele é verdadeiro ou falso, se ele é uma cópia ou se ele é original. Cabe também a essa crítica externa verificar quem foi o autor, de onde vem esse documento, qual data de produção, como ele foi elaborado, se ele é manuscrito, se ele é datilografado, se ele é digitalizado, enfim. E a crítica interna, ela significa a interpretação do texto, do conteúdo da fonte em si. Então, com a crítica interna que você questiona o documento para perceber o que ele quer passar, o que ele quer transmitir para o leitor. E isso tudo é decorrente do contexto em que ele foi produzido, não esqueçam disso. Bom, se for possível, e é importante
você procurar, caso existam fontes, além das que você tem, outros tipos de fontes, além da que você escolheu para ser utilizada, mas que tratem do mesmo tema e da mesma época, seria interessante um confronto dessas fontes, para que você consiga entender um pouco mais o contexto em que ela foi escrita. Ok? Outro tipo de fonte que nós trabalhamos é a análise de imagens. Essas imagens podem ser fixas ou podem ser em movimento também. O trabalho com imagem, a interpretação mais comum que se faz delas é que elas sejam uma reflexão da realidade. Mas não se enganem com isso. As imagens também são recortes, são representações de um real imaginado, em determinadas condições que também são interferidas pela situação sócio-histórica, pelos contextos políticos e também pela economia da época. O pesquisador deve responder uma pergunta crucial. Por que as pessoas, os objetos, os cenários estão sendo representados daquela maneira nessa fonte? Outro tipo de fonte existente é a história oral e depoimentos. Ao contrário de outros tipos de fontes, as fontes de história oral elas não são depositadas em arquivos, em acervos, em museus, nem em bibliotecas e nem foram necessariamente produzidas por pessoas de outras épocas. Um depoimento tem a participação direta do historiador, porque ele está ali realizando a entrevista. Portanto, ele está interferindo, ele está direcionando também, está colocando a sua intencionalidade nessa fonte também. Portanto, tenha em mente que a entrevista é uma representação do real e não a realidade em si. Por isso, ao trabalhar com esse tipo de fonte, você deve estar com o seu espírito crítico bem aguçado, para que não deixe se levar pela ideia de representação fiel da realidade. E por fim, nós temos a análise dos objetos e cultura material. A cultura material, ela trata de toda produção humana que não seja escrita. Podem ser vários seus tipos, por exemplo, objetos de uso pessoal, roupas, artefatos, armas, cerâmicas, ferramentas feitas em qualquer material, joias, construções arquitetônicas, maquinários, habitações e entre outros. Esses vestígios materiais, eles podem ser usados em pesquisas históricas sim, mas eles precisam ser contextualizados, eles precisam estar justificados na problemática da sua investigação para que eles não se tornem meramente componentes ilustrativos da sua pesquisa. Para que você consiga fazer essa análise desse tipo de fonte, você vai precisar da ajuda de disciplinas que vão te auxiliar, como, por exemplo, a arqueologia, a etnografia também. Quando você realizar o trabalho com fontes, com cultura material, com objetos, tente estabelecer diálogo com outras fontes documentais de outros tipos, escritas, ou imagens, ou mesmo a fonte oral também, de forma que sejam preenchidas as possíveis lacunas que ocasionalmente possam ter ficados a partir da análise desse tipo de fonte. Então, dando continuidade à nossa unidade 3 e à nossa conversa sobre fontes históricas, eu trouxe a professora doutora Terezinha Saldanha. A professora é graduada em História pela Unicentro, ela tem mestrado em História pela Unesp e doutorado em História pela Unesp também, é professora do Departamento de História daqui da Unicentro e também diretora do Centro de Documentação e Memória em Guarapuava. Olá, professora. Olá, Lu. Eu gostaria que você conversasse com a gente sobre o arquivo, contando para nós como o arquivo surgiu em Guarapuava e como é o arquivo histórico, para que nossos alunos conheçam. Muito bem, Luí. O arquivo histórico ele surge em 1978 dentro da FAFIG. Um grupo de professores preocupados assim, com a conservação da documentação da região entra em contato com o prefeito da época e pede uma documentação que estava guardada no sótão da prefeitura. Uma documentação toda suja, tal, assim, estava bem deteriorada. Eles trazem essa documentação para cá, para a FAFIG,
E daí eles começam a trabalhar, a fazer a limpeza dessa documentação e tal. Era correspondências da prefeitura. Hoje a gente sabe que não era só correspondências da prefeitura, mas era da Câmara, era do Fórum, era da igreja, processos eleitorais, atos eleitorais, do período de 1818. É o documento mais antigo que nós temos, uma carta de Sesmaria de 1818, e daí a partir de 1853, né, que também Guarapuava se torna comarca da região, então nós vamos ter toda essa documentação nesse momento sendo trazida para cá. Aí em 1989 também, como assim, uma conquista dos professores do Departamento de História foi pedir à prefeitura, ou prefeito, que criasse um arquivo histórico municipal dentro da cidade, né? E nós ganhamos esse arquivo histórico municipal que ficou sediado na Unicentro, né? Então, hoje, o que nós temos hoje? Nós temos o arquivo histórico municipal dentro da Unicentro e nós temos o Centro de Documentação e Memória da Unicentro, né? Onde reúne a documentação não só do município, mas também do ensino superior. Sim. Professora, quais tipos de fontes nós encontramos no nosso arquivo? Maravilhosas. Muita fonte, muita coisa. Jornais, revistas, processos crimes, processos cíveis, cartas, correspondências particulares. Agora eu estava lá catalogando 1880 e eu vi um documento assim, uma invasão de índios na freguesia de Nonoai. E nós vamos mandar 20 praças, 20 soldados para Nonoai para resolver essa invasão de índios que estava lá acabando com a população. Parte da população consegue prender crianças, 11 crianças e mulheres que eles prendem. E daí você observa que o interessante da pesquisa é isso. Você vai lendo uma e outra fonte e o que está nas entrelinhas desse documento. Entrelinhas desse documento, o que tem? As autoridades não querem pagar o salário dos soldados. Então, eles ficam naquela briga. Não, quem tem que resolver isso é a população. Não, quem tem que resolver é a polícia local. Então, é interessante para nós pesquisarmos essa questão de você ficar rastreando esse documento e buscando, vendo as entrelinhas, o que realmente essas autoridades querem nesse momento. Tá? Então, nós temos muita coisa. O meu mestrado saiu dali, né, com correspondências da prefeitura. O meu doutorado é de processos crimes, né, do Poder Judiciário. Nós temos da professora Bia com relação à doença. Nós temos do professor Fábio com degredo, do professor Francisco, degredo, da professora Valderiz com relação à política, um prefeito local. Pessoal do jornalismo, né, de letras, trabalhando com imagens, né? Então, nós temos um arquivo fotográfico muito bom e nas revistas também, né, você pode trabalhar com imagem de revista, tudo. Então, os professores de letras já fizeram pesquisa em cima disso, geografia, né, com os mapas, mestrado agora de geografia com mapas, tudo. Então, nós temos muita documentação a ser pesquisada ainda. Ok. Como que se dá o contato com as fontes? Eu posso manusear? Eu posso pode. Retirar as fontes de lá? Não, retirar jamais, né? Porque, veja, o retirar, a grande preocupação, assim, entrou ali, essa documentação vai para o nosso livro de inventário. Nós temos um livro de inventário, nós registramos quem fez a doação, de onde veio, data e tudo mais, quem recebeu. Não sai mais dali, né? Nós deixamos à disposição documento, assim, fotografia, jornais para xerox, né, os mais novos. Apesar de que os jornais de 1800 e pouco, 1900 e pouquinho, 1800 e pouco, eles já estão todos digitalizados. Até a década de 50 está tudo digitalizado. Então, a gente fornece um fragmento da reportagem que você quer, da imagem que você quer. Nós podemos fornecer isso já direto para o seu e-mail, sem custas nenhuma. Nós podemos fazer isso, né? Mas sair, não. Porque você leva, você esquece, né? Você rabisca, você deixa a criança desenhar em cima e perde-se o valor do documento. E outra pessoa vai precisar no mesmo dia que você levou emprestado. Então, nós não podemos fazer isso. E que nós temos que entender o seguinte, arquivo histórico são documentos únicos. Eles não existem em outro lugar. Né? Então, por isso a preservação naquele espaço. Né? Manter uma temperatura de 60 graus, uma umidade de 60%, uma temperatura de 20 graus, para esse documento não ser estragado. Sim. Uma dúvida recorrente entre os alunos que estão
fazendo um projeto de pesquisa é a diferença entre fonte e bibliografia. Como definir isso? Tá, bibliografia são os livros, né? Nas bibliotecas, N publicações, nossos livros são publicados assim, 300, 500 exemplares, estão 10, 12 na biblioteca, então isso é bibliografia. A fonte histórica em si, ela existe documento único, escrito por alguém, produzido por alguém, num determinado momento, né? Essa fonte que estão guardadas nos arquivos, né? Não necessariamente que os arquivos não guardem também bibliografia. Obras raras, nós temos obras raras ali dentro, né? Os sermões do Padre Vieira nós temos todos guardados ali, né? Temos leis antigas, então são fontes, são bibliografia, mas são fontes, servem como fontes. Nós temos livros didáticos, como é que se trabalhava a história lá na década de 60, né? Então, quem quer pesquisar, já tivemos alunos que ficaram interessadíssimos em trabalhar com educação moral e cívica, os livros de educação moral e cívica da década de 60, né? 60, 70. Então, nós temos a bibliografia também ali, né, que pode ser utilizada e que também não sai, né? Porque são coisas hoje para nós, fontes históricas que não saem emprestadas assim, né? Sim. Outra dúvida é a seguinte: é possível utilizar mais do que um tipo de fonte histórica no mesmo trabalho? É possível, né? É possível, veja, o meu mestrado, eu fiz história oral, então eu entrevistei prostitutas, ex-prostitutas, né? Eu trabalhei com história oral fazendo essas entrevistas, mas ao mesmo tempo eu trabalhei com fontes escritas também, porque onde localizavam esses cabarés, essas boates que essas mulheres trabalhavam, né? Então a gente tem aqui no arquivo os documentos, os alvarás que elas pediam para a Câmara Municipal, para a Prefeitura, para poderem vender bebidas espirituosas, bebidas alcoólicas, né, dentro do bordel. Então, todo mês elas tinham que fazer essa solicitação e a Prefeitura emitia seu alvará, elas pagavam por isso para poder comercializar bebidas alcoólicas nesse estabelecimento delas, né? Então, eu estou trabalhando com fonte escrita, que são a documentação da prefeitura, fontes produzidas naquele momento, a década de 40, e estou entrevistando essas mulheres que trabalharam na década de 40, que no momento que eu estava fazendo pesquisa têm 80, 70, 80 anos, e estão contando sua história de vida, né? Então, são duas fontes. E uma terceira que eu utilizo também é a fotografia, né? Se vê a fotografia, elas me cederam fotografia do interior de cabaré, delas nos shows e tal, então eu posso trabalhar com essa fonte, né? O material iconográfico é riquíssimo, mas ele não pode ser ilustrativo, né? Eu não posso colocar ele lá só mostrando que o cabaré era distribuído dessa maneira e tal, eu tenho que discutir como que era essa foto, o que essa imagem está me mostrando, né? Eu tenho que fazer essa discussão. Aí você tem a metodologia de trabalhar com fotografia, a metodologia da história oral e a metodologia toda que você vai usar a tua linha de pesquisa. Outro problema que se encontra no trabalho com as fontes é que quando a gente, por exemplo, vamos trabalhar com um processo crime, um documento antigo, manuscrito, existe uma dificuldade, muitas vezes, no entendimento do que está registrado ali, por conta da ortografia, por conta da conservação do documento mesmo, e termos antigos. Existe alguma técnica que facilite a leitura, que possibilite essa leitura? Luiz, nós temos um programa de extensão que já está acontecendo pela terceira vez dentro do arquivo, e que hoje nós temos bolsistas ali, né? Temos 5 bolsistas hoje, tanto da Unicentro quanto do ensino médio e fundamental, e que nós repassamos esses conhecimentos, né? Trabalhar com a leitura paleográfica, porque tem toda uma questão de abreviaturas, tem questões assim, até de palavras que não existem mais, né? Do século XIX que hoje não existe. Esses dias encontrei uma palavra assim: ai, mande uma canada de erva mate para o Rio de Janeiro. O que é uma canada de erva mate, né? O que significa isso? Então você tem que recorrer ao dicionário do século XIX para você ver
Qual o significado dessa palavra? Né? Você não pode escrever ali sem saber o que está escrevendo e depois você vai ter que explicar no momento. Né? Então, a gente tem que recorrer também a outros tipos de fonte para poder definir essa questão da ortografia desses documentos do século XIX. Então, nesse curso que a gente dá dentro desse programa, nós instrumentalizamos nossos alunos, né, para que possam ajudar o pesquisador, se ele não tem esse conhecimento, se ele não consegue entender, nós instrumentalizamos. E outra coisa também, à medida que você fica lendo, você vai treinando os teus olhos, né? Vai treinando para a grafia da pessoa que está emitindo o documento e tal, então você vai conseguindo descobrir o que ele está fazendo, qual a característica lá. Como diz um aluno que foi nosso bolsista ali, veja, professora, ele abrevia às vezes quase que a palavra toda, né, em cima da palavra, a questão do ponto, R ponto, é rua, né? O ponto está substituindo o A. Né? Então, era muito comum nesse período. Né? E nós mantemos vários ainda, até hoje, né? Abreviando várias palavras que eram feitas no século XIX e nós continuamos fazendo até hoje. Né? Mas é fácil, né? Sim. É fácil, só a questão de habituar, de gostar de fazer. Ok. Obrigada, professora. Sua contribuição, com certeza, vai ser muito importante para o trabalho dos nossos alunos. Aos alunos, eu acrescento que vocês precisam entregar esse trabalho até o fim da disciplina. Então, bom trabalho com o projeto de vocês, que já deve estar bem encaminhado. Nós já estamos terminando a terceira unidade da nossa disciplina. E bom estudo a vocês e até o próximo.